Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E domingão, dia de história de boteco, as nossas histórias assim, sem pé sem cabeça, muito mistério, muita coisa maluca, muito sobrenatural, às vezes umas coisas engraçadas, às vezes umas coisas meio surreais, e é essa vibe aí, historinha de boteco. Aquelas típicas histórias que você mesmo contaria com seus amigos aí, tomando uma em casa ou tomando uma no boteco, beleza? E hoje eu vou contar uma história meio misteriosa, meio diferente, meio estranha, tá? Que é a história do Homem na Colina, um fantasma que aparecia num lugar lá e amedrontava as pessoas. E principalmente eu vou contar o relato de uma pessoa qual o Homem da Colina meio que perseguiu ela. E aí vocês vão entender, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta lá o que você achou dessa história, comenta aí sugestões para próximas histórias que eu vou contar aqui no canal, ou de temas que você quer que eu comente aqui, faça um vídeo sobre o assunto, enfim. Compartilha esse vídeo, ajuda o canal aí a crescer. A pessoa que contou essa história para mim, ela comentou que ela morava num lugar onde todo o período de quaresma era complicado. Ela falava que as vacas davam menos leite, que as galinhas botavam menos, e as pessoas tinham uma tendência a ter o azar, assim, de se machucarem, de perderem as coisas, de verem coisas estranhas, incluindo verem um tal de um homem na colina, um homem na montanha. Senta que lá vem a história. Eu morava num vale, que é uma, sabe, tipo um platô, que era um lugar rodeado por algumas montanhas e com lugares assim, com um relevo bem acidentado. E aí ele explicou que tinha um lugar lá onde ele morava que tinha criação de bois e de búfalos, coisas assim, que eles faziam produtos com leite. E também tinha lavoura, coisa do tipo. E o pai dele, a vida inteira trabalhou nesse lugar e ele nasceu nessa colônia. Uma coisa que também é bem legal de se dizer é que a família dele não tinha exatamente uma religião. Eles não eram católicos, nem nada do tipo, nem nada assim. Porém, a família dele seguia muito à risca essa crença de que esse período era um período estranho, porque várias coisas aconteceram. O vô dele se perdeu e demoraram para encontrar ele sofreu um acidente. Um parente próximo dele também diz ter visto uma assombração na estrada, coisa do tipo. Tinha essas dificuldades de o trabalho diminuía, e naturalmente a demanda diminuía, o pai dele e as outras pessoas que trabalhavam ali recebiam menos. E tinha a bendita das assombrações que apareciam ali naquela região que ele morava. O que mais as pessoas temiam era esse bendito desse homem, ou esse maldito, sei lá, não sei se é a assombração do bem ou do mal, que aparecia na colina. E quando essa assombração aparecia, alguma coisa acontecia com a pessoa, que a pessoa tinha durante dias pesadelos. Era como se a pessoa, sabe, despertasse algo ruim dentro dela, sabe? E aí ninguém frequentava aquele lugar. Por exemplo, se tinha que trabalhar perto dessa colina na época de quaresma, eles trabalhavam até 4, 5 horas da tarde. Começava a escurecer, a galera já saía dali, porque todo mundo que ficava até lá mais tarde via o bendito do homem na colina. É mesmo, é? A primeira vez que ele viu esse homem na colina foi meio que sem querer. Ele era bem criança, assim, isso lá pela década de 80. Ele estava ajudando o pai dele a mexer com amendoim, alguma coisa assim. Eles estavam lá trabalhando na lavoura e começou a escurecer. E o pai dele, sabe, totalmente esqueceu do horário, esqueceu da quaresma. E eles estavam lá e tal. E começou a escurecer, até que, sabe, já estava assim, ainda tinha um pouco de claridade, mas já era noite mesmo. E nessa, eles lá mexendo e tudo. Num horário lá, ele deu uma sede, ele foi mexer na comida, na água, ali no cantil, na marmita. E quando ele olhou para cima da colina, ele viu um homem parado. Aí ele falou que assim, é a primeira lembrança que ele tem de negócio esquisito na vida dele. E deu um gelo, deu uma sensação muito ruim. E aí ele não entendeu direito o que era aquilo. Ele achou que era um bandido, alguém esquisito observando eles. E ele chamou o pai dele. Quando ele chamou o pai dele, ele falou: pai, tem um homem na colina. Na hora o pai dele falou: não fica olhando, abaixa a cabeça, vamos sair daqui. O pai dele não olhou para a colina. Só pegou ele, pegou as coisas e vazaram. Aí quando chegou na casa, o pai dele e a mãe dele contaram que aquilo era assombração, que muita gente via ali, que trazia mau agouro. E ele falou que ele passou realmente dias, dificuldade de dormir. A mãe dele levou ele para benzer e tudo mais, e toda aquela história, até que ele ficou bom de novo. E nessa,
O tempo se passou, ele escutou outras histórias de pessoas também que viram. Aí teve um cara que foi pescar e viu e depois se acidentou. Aí teve um cara também que demorou para voltar da cidade e acabou voltando mais tarde que o comum e pegou um atalho e passou por aquela colina, tava de cavalo, caiu do cavalo. Putz, só história assim. Quem via esse homem aí, alguma coisa de ruim acontecia. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Um dia, mais velho, ele trabalhando lá, como habitual, aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando ele era criança. Tava lá e tudo mais, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, esqueceu que era quaresma, que era noite e que ele estava no bendito do lugar onde era assombrado. Nessa, deu o horário, escureceu, aí ele se tocou que ele precisava ir para casa, ele pegou as coisas dele e começou a sair. E quando ele já estava saindo dali, ele escutou um assobio muito longe, assim, sabe? Mas não um assobio, assim, de alguém chamando, só um sopro mesmo, assim, como se alguém tivesse distante mesmo, assim, e fazendo um barulhinho e tal. E quando ele olhou, ele viu o homem da colina. Ele explicou que era um homem de chapéu, lá longe, que você não conseguia ver o rosto e que simplesmente ele ficava parado no alto de uma colina, próximo da mata, observando você. E aí, conforme você andava, ele andava também, não na sua direção, mas num ponto de vista que ele conseguisse observar você. Aí já bateu o gelo, já não passava nada, nenhuma agulha, ele ficou se sentindo mal, mas beleza, ele pegou as coisas dele e foi para casa. E chegando em casa, ele foi e contou para a família dele, fiz cagada, eu acho que eu vi a assombração do homem lá na colina. Aí a família dele já ficou meio nervosa e ficou assim, não sei o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço. E ele jura de pé junto, quando a mãe dele foi fritar um ovo para ele jantar, o ovo que tava bom, que tava tudo normalzinho, quando ela quebrou tava choco. E aquilo ali já estragou o jantar da galera. Aí já começou, segundo ele, o mau agouro ali. Mas beleza, eles fizeram uma oração, como eu falei, eles não eram tão religiosos, mas procuraram alguma coisa ali na fé que eles tinham. Beleza, foram dormir. No outro dia, quando ele tava saindo para trabalhar, ele se acidentou. Ele torceu o pé, ele falou que alguma coisa, ele se distraiu no caminho, tropeçou em alguma coisa e o pé dele foi pro saco. Só que quem trabalha na roça sabe como é, não tem como parar. Ele continuou trabalhando daquele jeito. E aí o pé dele inflamou, precisou ir para o hospital, precisou ir para a cidade e tudo mais. Deu problema de ligamento. Enfim, ele até brinca que foi o que tirou ele do futebol, mas ele sempre foi perna de pau, na minha opinião. E aí, beleza. Nessa de ter que fazer fisioterapia, cuidar do pé e vai e volta da cidade, vai e volta da cidade, um dia ele tava voltando de moto pela estrada, era tipo o penúltimo ou último dia da quaresma, segundo ele já estava desencanado dessa maré de azar, já não estava mais pensando tanto nesse bendito do homem da colina, e até que ele estava vindo na estradinha, já era assim entardecer, já tinha começando a anoitecer, ele se distraiu olhando o horizonte e tal, até que algum bicho passou muito rápido, ele olhou pro lado, de motinha assim, normal, e quando ele virou pra frente, ele viu a alguns metros dele, o bendito do homem da colina, parado na estrada com a cabeça baixa, esperando ele passar. Aí o que aconteceu? Ele se assustou, perdeu o controle da moto e deu num barranco e voou da moto. E nessa, assim, já terminou de se arrebentar. Já não tava com o pé bom ali, ele já falou que fodeu de vez com o pé, já deslocou o braço e tudo mais. E a sorte dele é que ele caiu e ele ficou mal ali, só que poucos minutos depois passou um carro e viu a moto tombada e já foi olhar e achou ele ali. E resgatou ele, levou ele para casa, levou a moto dele também. E aí no outro dia ele foi parar no hospital de novo, teve que engessar o braço, colocar uma tipóia, alguma coisa assim. E aí ele conta essa história para todo mundo até hoje. E aí depois disso, ele já desencanou mesmo dessa história aí, ele começou a frequentar, eu acho que ele é evangélico até hoje, começou a frequentar a igreja e tudo mais, já estava desencanado de vida no mato, e foi uma das coisas que fez com que ele se mudasse para minha cidade, lá, minha cidade de Natal lá, e depois se mudasse também de lá e começou a ter uma vida urbana. Mas é a história que ele conta, que ele foi assombrado durante dias por esse bendito do homem da colina, e foi um período de muito azar na vida dele. Se você conhece alguma outra historinha assim de assombração, de coisa assim que traz mau agouro, que fica atormentando uma pessoa durante um tempo, manda pra mim lá, como eu falei aqui na descrição do vídeo vai ter os contatos aqui do canal e tudo mais. E se você gostou do vídeo, curta, comenta, não se esqueça de você se inscrever se você ainda não é inscrito. Valeu, tamo junto, até o próximo.